Pessoal, estamos aí ao vivo aí para mais um programa Empreender com o DISC, onde nesse espaço aqui eu te ajudo a você gerar novas oportunidades de negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental. Seja você que me acompanha aqui nessa rede social aqui do Instagram, ou seja você que já é meu aluno, ou você que de repente quer tirar alguma dúvida sobre essa metodologia, quer entender de que forma você pode empreender com ela, ou até mesmo gerar novas oportunidades aí para que você possa usar essa metodologia, seja aí com você com uma nova carreira, seja com uma transição de carreira, seja com uma renda extra, seja dúvidas em relação a um relatório, ao sistema, ou até mesmo a nossa formação. Então esse é o espaço onde eu abro aqui para que você possa entrar junto comigo e tirar suas dúvidas. Estou vendo algumas pessoas chegando por aqui. O Clérison, o Fernando, nosso aluno aí já. Evane Pires está por aqui também. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Cibele também está por aqui nos acompanhando. Seja bem-vinda aí, Cibele. Luiz, como é que acontece esse programa? Qual é o objetivo desse programa? Gente, agora no finalzinho de 2023, eu fiz uma enquete com os meus alunos que compraram a nossa formação do DISC Advanced e fiz uma pesquisa com eles. Pessoal, olha só, qual o principal objetivo de vocês com essa nossa ferramenta, com essa nossa metodologia de análise DISC? E mais de 85% responderam que o objetivo deles com a metodologia é gerar negócios com a análise DISC. Ou seja vender para outra pessoa, seja usar dentro dos seus atendimentos, seja fazer algum trabalho com a análise DISC. E 10 a 15% respondeu que o objetivo deles era colocar dentro do RH. Nada de errado com isso, até porque quando a gente coloca no Google análise comportamental DISC, 90% das pessoas usam análise DISC para o RH, apenas para o RH. Eu que desde ali 2020 que venho trabalhando fortemente aqui nas redes sociais, mostrando que a gente pode colocar o DISC muito além do RH. Ou seja, um DISC sem limites. A gente pode colocar o DISC em diversas áreas. Porque é uma metodologia que ela traz os 4 estilos comportamentais de uma pessoa. Onde esses 4 estilos comportamentais todos nós temos. E nós precisamos entender do nosso comportamento para que a gente possa tomar, inclusive, novas decisões. Até mesmo coisas que já aconteceram na vida da gente no passado e a gente não percebe. E o nosso comportamento está atrelado justamente a essas decisões. Então, o nosso analista, os nossos alunos, começaram a colocar em prática essa metodologia em outras áreas, seja na terapia, seja na psicologia clínica, seja no processo de coaching, na mentoria, em workshops, palestras, trabalhos em company, e a gente viu quanto a metodologia ela agrega, né, em diversas outras áreas. Então, muitos dos nossos alunos perceberam esse diferencial e eu comecei a trabalhar sobre isso, ajudando os meus alunos a colocar em prática essa metodologia em outras áreas. E até hoje, até então pelo menos, eu não conheço outra pessoa aqui no mercado, aqui no Brasil, que aplica essa metodologia de análise DISC em outras áreas, além do RH. Então eu abri aqui esse espaço, aqui um programa, onde na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 19 horas, eu venho aqui ao vivo me disponibilizar para poder ajudar qualquer pessoa que está comigo aqui ao vivo, entrar comigo aqui no meu canal do Instagram, onde eu vou perguntar o seu nome, de onde você é, com que você trabalha, se você já conhece a nossa metodologia, para que eu possa te ajudar aí, possa te orientar, possa te auxiliar, para que você possa colocar em prática essa metodologia aí com você, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E eu sempre faço uma perguntinha muito simples, muito direta. Vivo. E essa nossa live aqui, ela fica gravada, ou seja, outras pessoas vão poder acessar ela depois, porque do jeito que eu vou te ajudar aqui hoje, a minha ideia é poder te ajudar, outras pessoas também podem ser ajudadas depois, tá bom? Annelise, é isso o teu nome? Isso, Annelise. Annelise, tu és de onde? Eu sou de Salvador, Bahia. Legal, estamos pertinho, sou de Pernambuco. Aí de Salvador, é um lugar que eu tenho interesse em conhecer. Vamos lá. Tu trabalha com o que, Annelise? Luiz, eu trabalho com RH, gestão de pessoas. RH e gestão de pessoas, legal. Tu já conhece a ferramenta de análise DISC? Já ouviu falar? Já conhecia? Já ouvi falar, conheço algumas pessoas que elas já usam essa ferramenta e por isso me bateu a curiosidade, né? Porque como agora eu vou iniciar meu curso de psicologia, então eu estava querendo saber as áreas que ela abrange, se eu posso usar também dentro do RH, como que eu faço para usar. Eu tentei participar de um curso seu gratuito, uma formação, mas eu não consegui até o final. Então eu conheci mais ou menos ela e assim, achei interessantíssima. E aí eu quero me aprofundar para usar em breve. E como é que tu me conheceu? Foi através de alguma chamada de formação gratuita? Foi alguém que me indicou? Como é que chegou até mim? Por 2 opções. Alguns desses chamados dessa formação gratuita, e eu tenho uma amiga que ela conheceu você através de uma outra amiga dela. E ela tá usando essa ferramenta também. E aí, não teve jeito, eu tinha que te conhecer. Tu lembra o nome dela? Itamara. Itamara.
cabeça agora não lembro não. São muitos alunos, mas agora de cabeça agora, esse nome Itamara não lembro não. Mas deu de bola. Olha só, no caso tu já trabalha com RH, tu trabalha no caso CLT ou tu já empreende no caso no RH? Não, no momento CLT. Show de bola. E a tua curiosidade, no caso, com o DISC, seria mais para tu colocar em prática nessa empresa que você trabalha ou seria oferecer esse trabalho para outras empresas? As duas coisas. Na princípio, para ser nessa empresa e futuramente para um empreendimento próprio. Show. Então, você falou que tinha feito a sua inscrição para a formação gratuita, mas não conseguiu participar. E aí, você pode participar. Depois da formação gratuita, a gente vai abrir inscrição para a formação avançada, que é o DISC Advanced, e achar que valeu a pena para você. Ótimo. Se ver aí dentro do DISC Advanced também, tá bom? Mas vamos lá. No caso, qual seria hoje a tua dúvida em relação ao DISC? Mas antes de eu te perguntar para você, me tira uma dúvida. Hoje tu trabalha com RH, você trabalha numa empresa no RH, e hoje tu trabalha na parte diretamente de recrutamento e seleção? Também. Eu faço mais a gestão de pessoas, né? Então tem uma equipe que faz essa parte de recrutamento e seleção, mas sempre que eu posso, eu estou participando também. E eles usam hoje alguma ferramenta ou algum material para ajudá-los nessa parte? Não. 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 Agora, assim, como eu já participei de alguns processos seletivos em outras empresas anteriormente, e sei que elas usam essa ferramenta DISC, e aí a gente acaba tentando, né, implantar, mas assim, como eu não tenho esse conhecimento e a equipe lá, ela também é nova, não tem esse conhecimento, então a gente está tentando ver se consegue implantar isso aí, e para mim, no caso, futuramente, né, como eu estou fazendo esse curso de psicologia, para ver se eu consigo futuramente usar ou nessa mesma área, né, da área trabalhista, ou então em outra área mesmo que eu vá seguir, né? Se eu optar por um outro segmento. Show. Até para quem está vendo aqui ao vivo junto com a gente, ou para quem, de repente, vai ver depois essa gravação, né? Para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem trabalha ali com RH, especificamente com recrutamento e seleção, geralmente quando ele vai fazer uma seleção de um currículo, ele consegue ver ali o conhecimento que a pessoa tem ali no currículo, conhece ver a experiência que aquela pessoa tem, as habilidades, mas precisa de uma ferramenta de comportamento. E geralmente, para quem não é psicólogo, para quem não tem a formação em psicologia, a análise DISC ela é fundamental. Porque, exemplo, um analista DISC, ele não precisa ser um psicólogo, né, para poder aplicar o DISC. Da mesma forma também que ele não precisa ter formação em gestão de pessoas, em recursos humanos, para aplicar a análise DISC. A formação do DISC ela é um curso livre, ela é um curso separado. E muita gente, inclusive, confunde. E diz assim, Luiz, para poder aplicar o DISC, eu tenho que ser psicólogo? Ou só psicólogo pode aplicar o DISC? Na verdade, não. Né? O Conselho Regional de Psicologia, ele não reconhece a análise DISC porque não é um teste desenvolvido por eles. Ou seja, o Conselho ele só aceita, só permite os testes que eles desenvolveram. Então, um psicólogo, quando ele aplica a ferramenta DISC, ele informa para o cliente dele, seja para o paciente, se ele trabalhar na parte clínica, né, que é uma ferramenta que não é da psicologia, mas é uma ferramenta complementar que auxilia ele no trabalho dele. Então, exemplo, eu tenho alguns alunos que são psicólogos, que trabalham na parte da psicologia organizacional, psicologia do trabalho, e eles aplicam o DISC junto com um teste de personalidade, para ajudá-los no recrutamento e seleção. Já os alunos que não têm a psicologia, mas que trabalham com gestão de pessoas com RH, eles usam o DISC como na parte do recrutamento e seleção, para auxiliá-los, né, nesse caso. Então, exemplo, desejar aí que a tua equipe que trabalha contigo também poder participar da formação gratuita, vai ajudar muito eles a ter um entendimento maior sobre como eles conseguem colocar mais assertividade na contratação. Então, um livro de Eduardo Ferraz, deixa eu ver lá aqui, esse aqui, ó. Seja a pessoa certa no lugar certo. Ele trabalha justamente com o DISC nas empresas, na parte organizacional. Como implantar análise DISC nas empresas e a importância da gente colocar a pessoa certa no lugar certo no ambiente corporativo. E dentro do nosso sistema, inclusive, a gente consegue criar uma descrição de um cargo. Ou seja, a gente consegue criar um perfil comportamental de um cargo e com o perfil comportamental de um candidato, ele consegue fazer a aderência desse cargo. Com isso, a gente consegue saber qual é a aderência comportamental que aquela pessoa tem de 0 a 100%, para a gente poder ter mais assertividade na contratação. Por quê? Porque a questão do conhecimento, a questão da habilidade, a gente consegue com muita rapidez o aprendizado. Ou seja, Luiz, eu vou trabalhar como auxiliar administrativo. E eu nunca trabalhei.
Então, eu posso fazer um curso no final de semana, posso fazer um curso online, eu posso fazer um workshop, posso fazer uma palestra e aprender técnicas para que eu possa colocar em prática. E a habilidade, depois de alguns dias, algumas semanas, eu vou ter mais habilidade para aprender. Agora, a parte comportamental, não. E assim, da noite para o dia. Existe uma construção dentro da formação gratuita. Eu falo que a construção do nosso comportamento humano, baseado na teoria de William Alton Marston, que é o pai da teoria DISC, ele mostra que 50% do nosso comportamento vem de genética. Ou seja, já vem dos nossos ancestrais. E 50% a gente teve que ir ao longo da vida. Então, não é da noite para o dia. Né? Então, muitas vezes o RH, quando ele não tem uma ferramenta de análise de perfil comportamental, seja o DISC ou outra, de repente, ele consegue mais a parte do achismo. Eu acho que essa pessoa aqui é a mais assertiva. Ele olha o currículo, vê o conhecimento, vê as habilidades, e ele, às vezes, se conecta com aquela pessoa ali, puxa, essa pessoa aqui é o ideal. Mas, às vezes, esse ideal, às vezes, tem a ver com o comportamento do próprio recrutador. Como assim, Luiz? O comportamento do próprio recrutador. Por exemplo, eu, Luiz Vicente, eu tenho a oportunidade de me comunicar. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma entrevista contigo. E aí, nessa entrevista contigo, eu vi que tem um conhecimento, eu vi que tem as habilidades que eu preciso. Só que, de repente, tu é uma pessoa comunicativa como eu. O que é que vai acontecer? Eu vou me sentir mais fechado de contratar. Por quê? Porque tu tem um comportamento parecido com o meu. Então, a nossa comunicação é mais alinhada. Diferente se eu fosse contratar, de repente, um conformista. E eu não tenho um entendimento sobre isso. E aí, o conformista, ele é totalmente o meu oposto na comunicação dele. E isso, na hora que a gente estiver batendo papo, na hora que a gente estiver conversando, o conformista tem um jeito diferente de se comunicar. E isso gera um pouco de choque comigo. Então, às vezes, a pessoa tem um ótimo currículo, é uma ótima pessoa, e o recrutador faz assim, eu não fico a cara de fulano. Não acho que vai ser bacana para a empresa. E, na verdade, poderia ser um ótimo colaborador. Porque, às vezes, a nossa mente, ela se aproxima dos semelhantes. É verdade. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, eu já tinha estudado sobre isso, mas acontece muito nas empresas. Já ouvi falar assim, eu fiz um curso de formação de liderança master e fala muito sobre essa questão aí, do recrutador, ele procura ver se ele se assemelha com as pessoas que estão sendo recrutadas. Então, esse é um problema que também passa muito lá na empresa, né? Às vezes é uma função um pouquinho mais elevada e as meninas ficam muito sem saber como fazer essa seleção. São muitos currículos, então vai muito pela capacidade técnica. E aí, a gente sabe, né, como vai pela capacidade técnica, acaba que fica aquele entre e sai, porque depois a pessoa que foi contratada sei lá, acabou não tendo mesmo essa assertividade, né, por uma coisa ou por outra, a partir do momento que ele entrou, que a pessoa entrou e que ela começou a conduzir as atividades dela, e foi visto que não era assim, não era aquela pessoa que queria, porque o comportamento assim, porque a pessoa gosta assim, porque a pessoa já veio com algumas coisas de outra empresa e acabou colocando nesse trabalho dele novo. Então, assim, foram uma série de coisas que foram acontecendo e vai ter assim, a rotatividade. Então, a gente está vendo que não é mais por aí. Então, a gente precisa ter realmente essa ferramenta que é para nos ajudar a ter essa assertividade que você falou aí nos cargos que a gente vai fazer esse processo seletivo. E hoje, como é que eu posso te ajudar hoje? Hoje é isso. Hoje, na verdade, assim, eu queria realmente saber como é que eu faço para conhecer essa ferramenta e mais a fundo, como você já falou que vai ter uma formação, né? Então, é o que eu estou querendo para poder levar isso para os meus superiores e ver se a gente consegue fazer essa implantação na empresa e a gente consegue. Ou, não sei, né, como você falou, que não é só um psicólogo que faz isso, né? Ou se a gente consegue contratar alguém que entenda da ferramenta e que a gente possa implantar na empresa mesmo e a gente consiga fazer as contratações que a gente está querendo, né? Pessoas que, de fato, elas condizem com aquilo que a empresa está oferecendo. Então, é mais o conhecimento mesmo. Eu não saberia, assim, te fazer muitas perguntas, porque eu realmente não conheço a ferramenta. Na verdade, eu quero conhecer. Eu gostaria muito mesmo de conhecer. No caso, tu chegou a se inscrever na formação anterior ali, ou em algum momento anterior, mas tu não deu sequência, ou seja, tu não chegou a criar o sistema, não chegou a ver nenhuma aula, só fez a inscrição. Eu cheguei a ver, sim, a aula. Acho que a aula do primeiro dia ou foi do segundo dia, eu consegui ver. Mas aí, por conta de uma coisa ou outra, uns problemas particulares meus, eu acabei não conseguindo ir até o final. Tanto que eu acho que vocês nem mandaram o certificado para mim. Mas você chegou a criar o sistema? Não. Então, por isso que você não recebeu o certificado.
provavelmente. O que acontece? Olha, a formação gratuita é uma forma da gente mostrar, né, esse nosso trabalho com essa metodologia. E a gente pegou a formação que antigamente ela era paga e a gente, em julho de 2020, no auge da pandemia, a gente disponibilizou ela de forma gratuita. E a gente pegou todo o conteúdo que a gente dava de forma paga, a gente liberou de forma gratuita. Por exemplo, a gente libera uma apostila com praticamente aí 140 páginas. A gente libera os slides das aulas. A gente dá 4 aulas de um conteúdo realmente bem amplo sobre a metodologia. A gente dá um certificado de 10 horas de participação. A gente libera também um resumo no final de cada aula. A gente cria um grupo de WhatsApp, onde a gente, dentro daquele grupo, a gente coloca as informações dentro desse grupo, para que as pessoas elas possam realmente receber os materiais, porque às vezes a gente coloca o e-mail e nem sempre você recebe o e-mail, tem algum problema, vai para a caixa de spam. Então, o WhatsApp, hoje, todo mundo está com o WhatsApp na mão. Né? Eu acho que o Brasil é o segundo país que mais usa o WhatsApp no mundo. Então, a gente manda pelo WhatsApp. Além disso, a gente cria uma comunidade no Facebook, onde a gente coloca todo mundo que se inscreveu, a gente manda o aviso, né, e manda eles ir para o grupo da comunidade do Facebook. Lá na comunidade, a gente pode interagir, pode conversar, bater um papo, tirar dúvidas, falar diretamente comigo. E qual o foco ali da comunidade do Facebook? Como é uma comunidade, a gente ali vai se encontrar com pessoas de diversos lugares, mas ao mesmo tempo está no mesmo nível. Luiz, e por que não faz isso pelo WhatsApp? Porque o WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem, manda um vídeo, manda algum conteúdo, ele vai pesando no teu celular. Na comunidade do Facebook, ele não gasta giga do teu celular. Então, eu posso colocar o que eu quiser lá e automaticamente você simplesmente vai lá e acessa, pode fazer pesquisa, lá eu consigo mandar mais materiais. Então, lá a gente consegue fazer um trabalho, mas o aluno, ali, durante a nossa jornada da formação gratuita, ele conhecer a metodologia. Com isso, eu libero o sistema completo da nossa formação. Ou seja, o mesmo sistema que o meu aluno tem na formação avançada, eu libero na formação gratuita. Eu dou um sistema para a pessoa poder criar as informações dentro dele, ou seja, colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu CPF, seu CEP. Ele tem um sistema seu. E esse sistema não é cobrado mensalidade, nem anuidade, ele é gratuito. Dentro do sistema, a gente libera 20 créditos para gerar o teu relatório de mais outra pessoa. Como assim, créditos? É porque a análise DISC, no mundo, qualquer sistema de análise DISC, ele trabalha à base de créditos. Ou seja, para gerar um relatório, você precisa ter créditos. E eu já vi empresas no mercado dar formação gratuita, mas cobrar pelo relatório. E eu sei que na formação gratuita tem pessoas que têm condições de pagar lá R$ 100 por um relatório, R$ 200, R$ 300 por um relatório, mas tem pessoas que não têm condição de pagar lá R$ 20 por um relatório, por exemplo. E como é uma formação gratuita, eu quero ser justo com todo mundo. Não quero que a pessoa dê desculpa de falar assim, olha, eu não fiz a formação gratuita porque eu não tenho condições para pagar lá, sei lá, de um relatório. Então, eu dou o relatório de forma gratuita. Um relatório nosso, para você ter ideia, para quem é formado comigo, um aluno meu, quando ele compra um relatório, ele paga R$ 97 por esse relatório. Desde 2018 que eu cobro esse valor. Eu não aumentei esse valor. Porém, na formação gratuita, para quem participa, não paga nada. Eu dou 20 créditos. É como se ele fosse comprar 2 relatórios. Um relatório, ele custa 10 créditos. Com isso, eu acredito que eu estou sendo justo com qualquer pessoa, independente do poder aquisitivo. Eu sei que tem pessoas que podem chegar lá e pagar R$ 2.000 pela minha formação, R$ 3.000 pela minha... Mas eu sei que tem pessoas que não vão poder pagar, mas quer ter acesso ao material. Então, eu dou de forma gratuita. Então, além do sistema, eu dou 2 relatórios. E quando termina a formação, o sistema fica para aquela pessoa. Então, você pode usar na empresa que você trabalha, e se você desejar comprar créditos para poder a empresa gerar para um futuro candidato ou com os colaboradores, você já sabe que fica o valor de R$ 97 de um relatório de 27 páginas, onde nesse relatório ele tem mais de 80 informações sobre o teu comportamento, com uma assertividade de 99%. São 27 páginas de informações. São mais de 25 gráficos, onde cada gráfico tem dezenas de informações sobre o teu comportamento. Se você mentiu, ele avisa que você mentiu. Se você não está bem na empresa, ele mostra que você não está bem. Porém, todas as informações do relatório, todas não, mas 70%, ela está descrita em gráficos. E só um analista formado que consegue entender. Por isso que a gente libera a apostila para que depois da formação você possa estudar pela apostila, tem os slides. E quando termina a formação, todo o conteúdo que estava lá gratuito, a gente tira do ar. Exemplo, os slides. Eu deixo ele gratuito durante a formação. Mas o aluno precisa baixar o slide. Depois que terminar a formação,
eu tiro o slide. Se você baixou para você, é seu. A mesma fila, a mesma coisa com o sistema. Exemplo, criou o sistema, ele é seu. Agora, se você não criou e você vai tentar criar agora, não está mais liberado. Porque eu sou justo com quem estava comigo ao vivo, né? Então, quem quer depois quem quer ter o acesso mais completo, que é o Disc Advanced, e hoje tem quase 100 horas de formação, certificado válido pelo MEC, como curso de extensão, algo bem mais completo, tem o Disc Advanced, que é um outro nível. É que eu poderia pegar e já vender. Mas não, primeiro eu dou a formação gratuita para depois mostrar o avançado. Porém, o avançado ele tem um foco muito grande para a geração de negócios. Para quem quer ganhar dinheiro com o DISC, para quem quer colocar o DISC na sua área de atuação. Por exemplo, Luiz, eu já trabalho com RH, eu já trabalho com 5 pessoas. Eu poderia estar lá no meu CLT e deixar 1 hora à noite, 2 horas à noite, para que eu pudesse fazer um trabalho extra. Não está atrapalhando o meu trabalho na minha empresa, mas que eu pudesse ajudar outras empresas, seja com recrutamento de seleção, seja para colocar a pessoa certa no lugar certo, seja para diminuir a rotatividade na empresa, porque estão contratando pessoas, mas as pessoas não estão alinhadas com o cargo, seja para poder reter talentos, seja para poder ajudar nas vendas. Ou seja, dá para você colocar o DISC dentro das empresas em muitos formatos. Exemplo, descrição de cargos. Pouquíssimas empresas têm uma descrição de um cargo dentro das empresas. O DISC consegue construir a descrição do cargo baseado no comportamento. E isso você tem mais assertividade com aquelas pessoas e trabalhar os gaps, ou seja, as competências comportamentais que aquela pessoa precisa melhorar, precisa desenvolver para poder ter mais benefícios no seu trabalho. Então, basicamente, o DISC trabalha levantando, avaliando o perfil comportamental mesmo, né? Isso, não é o técnico. Ou seja, ele não diz se você é mais inteligente, se você não é. Ele não diz se você tem experiência naquele segmento ali específico. Ele diz o seu comportamento. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Luiz, a gente tem lá na empresa vendedores. E lá nas vendas, eles lidam muito com clientes. Então, ele precisa ter uma boa lábia, uma boa comunicação, um bom jogo de cintura. Ele lida com vários tipos de clientes. Então, precisa de uma pessoa o quê? Comunicativa, extrovertida, por exemplo. Então, dentro da avaliação comportamental do DISC, ele diz se aquela pessoa ela tem de forma natural esse talento. Porque, às vezes, eu posso ter esse talento, mas ele não é desenvolvido. Ou seja, eu nunca coloquei em prática. Eu vou te dizer o meu caso, tá? Lá em 2012, eu fazia faculdade de administração e, naquela época, eu queria empreender. Lá em 2012, não. Desculpa, 2009, quando eu entrei na faculdade. Ali em 2009 mesmo, eu comecei já a querer empreender. Mas eu ficava pensando, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que realmente vou ter resultados? E muitas vezes eu via alguns empresários, eu queria conversar com eles, queria trocar uma ideia, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha insegurança. Às vezes eu estava num ambiente lá, numa palestra, como acontecia muito na faculdade, estava lá no auditório, 300 pessoas no auditório. Aí tinha um palestrante sobre empreendedorismo. E aí tinha uma dúvida que eu queria perguntar. Só que batia a vergonha, batia a insegurança. Às vezes eu criava coragem e eu levantava a mão. E aí ele falava, ó, leva o microfone para aquele rapaz ali, qual é o seu nome? Eu fazia Luiz Vicente. Aí ele havia o microfone, com o microfone na mão, para que eu pudesse falar. Naqueles segundos ali, eu começava a falar, começava a calafrio, começava a dar aquela vontade de ir no banheiro, eu começava trêmulo, ou seja, eu ficava uma sensação horrível. Eu não sei se quem está aqui junto com a gente ao vivo ou tudo isso, mas uma sensação legal. E eu na minha cabeça, eu não sou comunicado, eu sou introvertido, comigo mesmo. Quando eu fiz a minha primeira avaliação comportamental do DISC em 2013, quase que eu tinha 90, aí eu, de influência, eu, comunicativo, aí foi quando eu comecei a perceber várias coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele momento e que já tinha acontecido no passado, de algo dentro de mim pulsar, querer que eu falasse, querer que eu me apresentasse. Não tem como ficar como se fosse um diabinho e um anjinho no juiz da gente. Um diz assim, tu vai conseguir, o outro faz, não vai dar certo. Não tem aquele... Isso aqui são travas, às vezes, internas. É como se fosse uma batalha interna que a gente tem. Que ela bate também com a batalha externa. Eu falo sobre isso na formação de coach. Existe uma batalha interna que a gente tem de dizer assim, olha, por exemplo, eu vou entrar ao vivo com o Luiz, lá no Instagram. Será que eu vou conseguir? E se entrar um meu? E se entrar um conhecido? E se eu me atrapalhar na hora? E se não der certo? Então, dentro de mim, fica aquele diabinho julgando. E do outro lado, tem
um anjinho que diz assim, vai dar certo, tu vai conseguir, é uma oportunidade, tu vai ajudar mais pessoas, tu vai ser ajudado. Ou seja, um dos dois aqui vai falar mais alto. Só que aí vem o momento da Vera, o momento do vamos ver, o momento de você fazer acontecer. Então, aqui, essa arena interna, como é que ela traz para a gente essas informações? Através de medos, inseguranças, palpitação, calafrio. Então, todos nós passamos por isso. Faz uma avaliação comportamental, ela diz para a gente exatamente quem a gente é na nossa... E quem a gente é na nossa essência, a gente começa a perceber que a gente consegue, dentro dessa nossa essência, trabalhar. Naquele momento, eu decidi comigo mesmo nunca mais eu fazer algo que não tivesse alinhado com o meu... E aí, quando eu percebi, caramba, eu sou comunicativo, só que eu não sabia disso. Como eu não sabia disso, eu não colocava isso para fora. Eu não colocava isso em prática. Eu tinha alguns insights. Então, quando eu comecei a perceber isso, quando eu estava num ambiente onde precisava da minha comunicação, eu me jogava. Como assim me jogava? Eu posso errar? Posso. Eu não sou, passo longe de ser perfeito. Mas eu faço o meu melhor. Mas eu não deixo que as minhas dificuldades na fala, no português, na comunicação, ela me trave. Porque, como eu já tenho isso de forma natural, eu sei que de alguma forma eu vou estar ajudando outras pessoas. Então, estar contigo, com certeza a minha equipe depois vai pegar esse material, vai editar esse material e vai ajudar outras pessoas. E pode estar passando por isso. Ótimo, maravilha. E como? Me diga uma coisa, os relatórios que são fornecidos pela ferramenta, eles são de fácil interpretação? Olha só, aí eu preciso ser bem sincero contigo. De forma proposital, os nossos relatórios, nós temos 3 tipos, tá? Nós temos o básico, o intermediário e o completo. O básico, ele gera uma página de informação. Ele diz o gráfico natural, que é a gente na nossa essência. Ele diz dos 4 estilos comportamentais, qual é aquele que mais predomina no nosso comportamento, tá? A nossa essência, a maior parte da nossa vida. E ele diz também quais são as nossas principais habilidades. Isso o gráfico natural. Desculpa, isso o relatório básico. O intermediário, ele tem 10 páginas. E esse intermediário, ele gera o gráfico natural, igual o básico, e ele gera o gráfico ajustado. Esse gráfico ajustado, ele mostra a forma que nós, nos últimos tempos, estamos nos moldando, ou seja, nos adaptando, nos ajustando, de acordo com o que um meio solicita para a gente. Porque a coisa que a gente faz na vida da gente é que, às vezes, tem muita interferência externa. Um exemplo claro, aqui, nesse exato momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já chegou a fazer alguma live ao vivo com outra pessoa no Instagram? Não. Primeira vez, correto? Totalmente novo. É uma nova experiência. É uma nova habilidade que você está aprendendo aqui agora. Você, exemplo, fizer isso dentro de uma sequência, dentro de um tempo, essas habilidades, de alguma forma, vai te trazer novas percepções. E, exemplo, eu te provoquei para você entrar comigo aqui ao vivo. Então, isso foi uma exigência do meio. Com o passar do tempo, às vezes, nós nos adaptamos, nos moldamos de acordo com a sociedade onde a gente vive, o meio onde a gente vive, externo. E isso nos influencia dentro do nosso comportamento. Isso pode estar alinhado com a nossa essência ou não. Por exemplo, quanto mais distante nós estamos da nossa essência, mais dificuldade a gente vai ter para realizar aqueles comportamentos. Por exemplo, Luiz, eu não sou muito boa para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Eu não tenho isso de forma natural no meu comportamento. Então, de repente, se eu ficar forçando isso todas as vezes, com o passar do tempo, isso vai me gerar alguns desgastes. Quando aquelas pessoas dizem assim, caramba, eu odeio uma segunda-feira. Eu odeio ter que acordar 8 horas da manhã e estar lá no trabalho. As outras reclamam mais do que se ajuda. Então, estão trabalhando ali em coisas que elas não se sentem confortáveis para fazer. Porque às vezes está fora do seu talento. Eu posso usar... Traz essa informação, entendeu? Então, essa interpretação, só quem sabe fazer é um analista formado. Se você participar da formação gratuita, você consegue ter essas interpretações. Agora, se você só pega o relatório, nunca viu na vida, e olha para ele assim, tu não consegue ler as informações que estão dentro do gráfico. Por quê? Porque é questão de segurança nossa e, ao mesmo tempo, também proteger também quem está do outro lado. Por exemplo, vamos dizer que tu vai gerar esse relatório intermediário e nele, no gráfico, está te mostrando que aquela pessoa que trabalha contigo, ela está insatisfeita. E se isso está dizendo no relatório, vai deixar em saia justa com essa pessoa e essa pessoa vai ficar também de saia justa também contigo, porque ela vai se sentir desconfortável. Isso eu só deixo em gráfico.
Ou seja, não está escrito. Um analista que consegue fazer essa leitura. E também, se um gestor, ou um líder, ou um empresário vai lá te contratar, ele diz assim, olha, eu quero só um relatório, não quero devolutiva. E o que é devolutiva? Trazer para o cliente todas as informações que entenderam do relatório. Então, o ganho de um analista não está só no relatório, mas está na devolutiva desse relatório. Eu ia te perguntar sobre isso. Quando a gente gera esse relatório que a gente encaminha para o cliente ou para a pessoa, não só é encaminhado, a gente precisa explicar. Vamos lá. Quando a gente vai fazer um trabalho com o DISC, exemplo, você fala para a empresa, correto? Então, por exemplo, um gestor te contrata e diz assim, olha, Anelisa, eu estou com 5 candidatos e eu estou precisando fechar uma vaga. E eu vi que você trabalha com análise comportamental e eu queria que você fizesse um trabalho com eles. E me informasse dos 5, qual é aquele mais adequado para essa vaga. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar o link para eles responderem o questionário. Você vai ver o resultado desse questionário. Vai gerar o relatório básico. E dentro desse relatório básico vai ter o gráfico natural deles. Você vai saber exatamente qual é o perfil comportamental que eles têm. Baseado nessas informações, antes disso, quando a empresa te contratou, ela já te falou qual era o cargo, qual era o salário, o que a pessoa precisa fazer. Ela já fez para você aí um debriefing sobre esse cargo. Consegue já identificar qual é o perfil mais adequado para aquele cargo. Então, você já elimina os que não têm o perfil adequado para aquele cargo. Então, quando você escolher, olha, esse aqui está de 5 para esse cargo, você vai dar um feedback para o gestor porque ele é o mais adequado. O próprio relatório já te ajuda, porque ele vai dizer para você as principais habilidades que ele tem, os medos, os comportamentos da empresa, o estilo de liderança que ele tem, como ele se comunica com outras pessoas, as principais habilidades, os pontos de melhorias, como ele está na vida pessoal, como ele está com a vida profissional. Então, você leva essas informações para o gestor para ele saber que está tratando e ainda saber ainda quais são os gaps, quais são as competências comportamentais que essa pessoa ainda precisa desenvolver para estar ali 100% aliado com o cargo. Para quê? Para ter atitude de alta performance. Se eu sei as minhas potencialidades e eu identifico o que é que pode interferir de eu conseguir melhorar ainda mais os meus resultados, que eu consigo neutralizar. Por exemplo, eu não sou muito bom na parte da conformidade, de detalhes, de atenção, ser criterioso, ser perfeccionista, não é o meu ponto forte. É um ponto de melhoria. Como assim, nesse ponto de melhoria? Tu tem que melhorar. Quando eu falo ponto de melhoria, são pontos falhos, pontos negativos, vamos dizer assim. Porém, se eu estou fazendo algo que precisa dessas competências, opções, eu posso ter uma atenção maior a partir de então, já que eu não tenho muito dessas competências, ou eu coloco alguém melhor do que eu, que seja muito bom nessas competências, para poder me auxiliar. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer a formação gratuita. Eu, na escrita, sou péssimo. Português eu não sou bom. Eu gosto, sou horrível. E muito tempo, durante muito tempo isso também me travou. Então, o que é que eu faço? Para esse lançamento especificamente, eu contratei um copyright, que é uma pessoa muito boa na escrita. Para quê? Para que ele possa pegar tudo que está aqui e ele possa transcrever isso e trazer de uma clareza para ajudar as pessoas. Por quê? Pode ser que eu vá mandar um e-mail, pode ser que eu erre lá no e-mail, às vezes em português, um detalhezinho ali ou outro. Revisão da apostila, revisão do material. Então, tem uma equipe que me ajuda com isso. Por quê? Se eu for parar para fazer esse trabalho, eu vou demorar muito tempo, porque eu não tenho isso de forma natural. Então, isso termina me atrapalhando. Então, não é melhor eu pegar alguém muito melhor do que eu para fazer isso no meu lugar? É justamente, inclusive, analisar a diferença de um empresário e um empreendedor. O empreendedor, ele sempre pega os melhores para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para que ele possa buscar outros mercados, para que ele possa continuar crescendo. E, às vezes, o empresário ali, ele tem medo, às vezes, de colocar alguém melhor do que ele, com medo desse alguém tomar o lugar dele ou abrir um negócio para ele também. E isso, o empresário, ele fica preso ali dentro somente do seu cantinho, do seu mundinho ali. O empreendedor não. Ele sempre está pensando em coisas novas, coisas diferentes, nesse sentido. Com essa ferramenta diz que eu consigo, então, avaliar um colaborador, tipo, para fazer uma promoção, digamos assim. E aí eu consigo perceber que ele tem, assim, alguns pontos que, não vou dizer negativos, mas que atrapalham. Então, eu posso usar ela para fazer essa performance positiva? Sim. Posso chamar assim, performance positiva? Eu tenho muitos alunos que fazem o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual,
usando o DISC, com a descrição de cargos. Outros também que fazem com PDL, Plano de Desenvolvimento de Liderança. Outros que usam também como consultorias. Exemplo, a empresa tem lá 10 colaboradores e está com uma vaga para gerente. Quando eu fiz a administração, era muito comum a gente ver empresas que não tinha a parte teórica da administração, dizer assim, eu vou pegar o melhor vendedor e vou colocar ele como gerente. Aí eu termino perdendo o melhor vendedor e ainda colocando um péssimo gerente. Depois nenhum nem outro. Porque eu olhei apenas na minha análise de conhecimento e de habilidade. Mas a parte comportamental de um gerente é diferente de um colaborador. Um operacional de um gerencial. Porém, às vezes o colaborador ele tem as competências de um gestor, de um gerente. E o DISC traz essas informações através do estilo de liderança. Ele já vai falar qual é o estilo de liderança daquela pessoa, como ela se enxerga como líder e como as pessoas que têm um comportamento diferente dela enxergam ela como líder. Isso traz dentro do nosso relatório completo de 27 páginas. Ótimo. Eu estou te perguntando isso porque, assim, lá na empresa tem uma equipe que ela usa a avaliação de desempenho para fazer esse tipo, para dar essa tratativa. E aí, como eu cheguei, eu estou percebendo que só essa avaliação de desempenho, ela não garante isso. Não garante mesmo. E aí, a gente está fazendo as trocas erradas para as posições erradas, para as posições certas. E isso está atrapalhando muito. Então, eu vejo que esta ferramenta, ela consegue, né? E dar essa assertividade na medida mesmo correta. Exatamente. O DISC, muita gente usa para diversas situações no mundo organizacional. Porque muita gente pensa que o DISC ele só é usado só ali para o RH, só para a gestão de pessoas ali especificamente. Mas dá para você abranger ele em diversas outras áreas. É algo que eu venho explorando cada vez mais. E nós temos alunos aí de diversas áreas aí que comprovam isso, que fazem isso, tá? Te ajude algo mais? Não, só em me dizer logo de quando é que vai começar esse curso para poder participar. Bom, eu não posso ainda revelar, mas de olho aí nas redes sociais que na segunda-feira que vem eu vou revelar. Segunda-feira que vem eu vou revelar. Mas será ainda esse mês ainda, tá? A formação. Vou ficar aqui atento. 4 aulas e vai ter muita coisa diferente nessa turma. É a 20ª turma, mas terá muita coisa diferente nela, tá bom? Ótimo. Agradeço muito pelos esclarecimentos que você me deu. Para mim foi ótimo. Me deixou ainda mais curiosa e aqui doidinha para conhecer logo essa ferramenta mais de perto. Tamo junto. Obrigado pela tua confiança. Aqui ao vivo. Eu me estendi um pouquinho mais contigo aqui, mas é porque teve algumas dúvidas que eu precisava passar para você aí. Tá bom? Obrigada, um abraço. Valeu.